Êxodo capítulo 15, eu lerei versos 1 ao 21. E essa também será a porção que iremos pregar nesta manhã. Eu peço que todos acompanhem o sermão de hoje no texto de Êxodo capítulo 15, versos 1 a 21. Eu lerei esse texto e peço que todos, inclusive as crianças, prestem atenção. Hoje, no sermão de hoje, nós iremos pregar uma música. Isso mesmo. O texto do nosso sermão de hoje é uma música. E nós sabemos que as crianças também gostam de música, não é? Então, crianças, prestem atenção. O Senhor também quer falar com vocês. Assim está escrito. Então, Moisés e os filhos de Israel... Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, e emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para sempre.
Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou o tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amém. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Maravilhoso Deus, nós como filhos do Senhor, irmãos de sangue, do sangue de Cristo, que nos une, levamos juntos a voz ao Senhor. Nesta hora importantíssima para o teu povo, Senhor, hora de culto, fomos criados para te cultuar. O fim do homem, o fim principal do homem é glorificar, é louvar, é dar glória, é dar culto ao Senhor. E ter prazer no Senhor para sempre. Pois então fazemos aquilo para o qual fomos criados, ó Deus, de forma especial agora em culto, como filhos do Senhor, como povo do Senhor, como exército do Senhor. Exército cuja primeira batalha da regeneração foi lutada apenas por ti e vencida. Nós te elevamos a voz e pedimos graça que tu fales conosco, Senhor, desvenda os nossos olhos, para que a beleza desse texto ela possa ser vista pelos olhos das nossas almas. A grandeza do Senhor, da tua redenção, ela apareça ainda mais aos nossos olhos. Que fiquemos impressionados, ó Deus, com o Senhor, maravilhados, ó Senhor, com a tua essência, Deus Trino, Deus Redentor, e a tua redenção nesse texto. E isso nos tome, nos renove, ó Deus, para viver a vida cristã, peregrinando para sempre, até chegar à nova Jerusalém. Abençoa-nos, ó Deus, fala conosco. E se alguém está aqui hoje sem Jesus Cristo, sem essa esperança em seu coração, alcança o Senhor. E que também esse seja o cântico daqueles que não te confessam de coração. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém. Você já deve ter ouvido falar de John Newton. John Newton foi um homem, um americano, que viveu no tempo da escravidão nos Estados Unidos. E, irmãos, a escravidão lá ela foi, inclusive, muito severa. O preconceito, de fato, contra os negros perdura até hoje. Para que os irmãos tenham ideia, até hoje há igrejas que têm uma certa separação, negros e brancos. De fato, lá houve um grande preconceito. E John Newton ele participou disso. Olhava para os negros com preconceito, como semi-seres humanos. Participava arrastando-os, como Paulo fazia, não para a morte física, mas para o sofrimento, dirigindo navios negreiros. Essa era a vida de John Newton, colocando em condições subhumanas seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Até que a graça encontrou John Newton. E o Senhor abriu seus olhos à semelhança de Lídia, como está lá em Atos. E como acontece com todo aquele que é alcançado pela graça, percebe os seus pecados, assim aconteceu com John Newton. Ele olhou para a sua vida até então, para tudo aquilo que ele estava fazendo, para o seu trabalho, para o seu ganha-pão, que significava fazer outros sofrerem de tal forma.
Então, John Newton se arrependeu amargamente de tudo isso. E ele escreveu um canto, muito conhecido no meio da igreja, chamado Amazing Grace, ou maravilhosa, ou preciosa, enfim, como pode ser traduzido, maravilhosa graça. Anos depois, um homem chamado Alan Jackson, também ímpio. Até hoje, se você colocar no YouTube, inclusive, para ouvir músicas dele, você vai encontrar as músicas que ele compôs ou passou a cantar depois de alcançado pela graça e as músicas que ele cantava antes na sua vida pregressa. Alan Jackson também foi outro homem alcançado pela graça, mas transformado. Deixou seus pecados, deixou a sua vida ímpia. E, meus irmãos, por que nós estamos falando desses homens? Porque esse texto, como disse no início, em sua grande parte aqui, esse texto é uma música. Uma música, um canto, que o povo de Deus cantou, que Moisés recebeu da parte do Senhor, e não sabemos exatamente como, transmitiu ao povo de Deus, assim que eles passaram o Mar Vermelho, e eles ali, provavelmente ali ainda na praia do mar, vendo os corpos dos egípcios boiando, cantaram esse canto. Esse canto, ele tem uma história, ele tem um contexto de redenção. Vimos no último sermão que quando Deus salva o seu povo, isso necessariamente implica em juízo sobre os inimigos dele e do seu povo. A salvação traz em seu bojo esse aspecto também. É redenção para uns, para os escolhidos, e juízo para outros. Não há redenção sem esse juízo aplicado para os inimigos de Deus. E esse canto, irmãos, ele é composto por essas duas nuances. Pela redenção que Deus fez chegar ao coração do seu povo e pelo juízo que ele aplicou contra o Egito. É um canto. Por isso, o tema do nosso sermão de hoje é o seguinte: a redenção cantada. A redenção cantada. Nós podemos resumir numa frase o ensino desse texto, e ela pode ser a seguinte frase: Yahvé, que é o Deus da aliança, Yahvé é o único e eterno redentor do seu povo para sempre. Yahvé é o único e eterno redentor do seu povo para sempre. E veremos esse sermão sobre 3 pontos. Preste bem atenção. Em primeiro lugar, uma introdução ao canto, versos 1 e também versos 19 a 21. Uma introdução ao canto. Em segundo lugar, segundo ponto, a identidade de Yahvé. A identidade de Yahvé, que é o Redentor. E em terceiro e último ponto, as obras redentoras de Yahvé. Primeiro ponto, uma introdução ao canto, versos 1 e versos 19 a 21. Segundo ponto, a identidade de Yahvé, o Redentor, versos 2 e 3. E a maior parte do nosso sermão, versos 14 a 18. Terceiro ponto, as obras redentoras de Yahvé, versos 4 a 18. Versos 4 a 18. Essa é uma canção linda, bela, que o Senhor nos deixou na sua palavra. E aqui começamos a ver uma introdução ao canto. Veja na sua Bíblia, verso 1. Então Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ainda lendo aqui o verso número 20 e 21, a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças.
E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aqui vem, meus irmãos, em primeiro lugar, o primeiro ponto, uma introdução ao canto. Esse é um canto, vimos e temos falado isso. E por isso temos aqui uma introdução ao canto. E meus irmãos, vimos na última ocasião que o povo de Israel foi livre, foi salvo. Eles viram o mar se abrindo, água de um lado, água do outro, respingando e aspergindo eles e seus filhos. Foram batizados no mar, como Paulo diz em Corinto. E então, ao ver a salvação do Senhor, ao comparar o medo que eles tiveram, quando viram, levantaram os olhos e viram Faraó vindo com toda a força e toda a ira contra eles, levantaram os olhos, tiveram medo. Agora eles veem os egípcios ali, sem vida, mortos, derrotados. E qual o resultado disso, irmãos? Eles cantam. O canto é uma consequência de confiar no Senhor. Diz o texto que eles temeram e confiaram em Yahvé e em Moisés, o mediador. O canto é uma consequência da redenção. E nós olhamos então para esse canto e ele tem uma natureza, meus irmãos. Esse canto, ele não é um canto de vitória, de guerra. Não há aqui um povo que lutou contra um exército que lutou contra outro exército. Então esse exército, um deles é vencedor. E esse exército vencedor canta a vitória. Não é isso que vemos aqui. O povo de Israel não lutou contra o Egito. Eles olharam e viram a salvação. Deus, como veremos, Ele lutou. Ele é o homem de guerra. Ele é o varão de guerra. A natureza desse canto, meus irmãos, cuja agora estamos vendo aqui a introdução, cuja introdução estamos vendo, esse é o primeiro ponto, a introdução ao canto. A natureza desse canto é um louvor a Yahvé. Veja, no verso 1 diz, eles cantaram este cântico ao Senhor. É um cântico em exaltação ao Senhor. Pois foi Ele quem lutou sozinho. E aqui nós vemos, meus irmãos, a verdade que temos aprendido na teologia. A regeneração é uma obra monergística. Isso significa que envolve apenas a energia e o trabalho de um só. E esse um é o Senhor. Não houve luta de Israel contra o Egito. O Senhor lutou e Ele, como sendo invencível, venceu. O texto nos diz, o início desse canto, né? Ainda no verso 1, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, ou seja, Ele se exaltou gloriosamente. Se existe alguém que pode se exaltar e não pecar com orgulho, este alguém é Deus. O único. A nós, a Escritura diz que Ele exalta os que se humilham. Não é verdade? Nós devemos nos humilhar. E Ele, então, a seu tempo, nos exaltará. Mas Deus, Ele se exalta. E não peca. É isso que quer dizer quando diz o texto aqui, porque triunfou gloriosamente. Ele se exaltou, Ele elevou o seu nome de forma maravilhosa e sobremaneira. Nós ainda olhamos para esse canto, meus irmãos, nessa introdução. Esse é o nosso primeiro ponto, uma introdução ao canto. E vemos que aqui há algo que é chamado de antífona. Esse canto tem uma antífona. O que é uma antífona? É uma introdução de uma música que geralmente é cantada no refrão. Então, a música é cantada em uma estrofe, depois entra esse refrão,
depois passa uma outra estrofe, depois o refrão se repete e assim por diante. Por que nós podemos afirmar isso? Se você comparar o verso 1, depois aqui quando começa cantarei ao Senhor, com o verso de número 21, eles são idênticos praticamente. Cantarei ao Senhor. E no verso 21 diz, cantai ao Senhor. Porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar, ou lançou no mar, é a mesma coisa aqui, o cavalo e o seu cavaleiro. Veja, o canto começa com a antífona, essa introdução, e que é repetida como refrão. Perceba, quando nós lemos aqui no verso número 20 e 21, diz que Miriam, ela pegou um tamborim e todas as mulheres acompanharam ela com tamborins e com danças, e Miriam lhes respondia. A ideia aqui é que Miriam, junto com as mulheres, respondia aos homens cantando. Eles cantavam uma estrofe e elas respondiam, e depois cantavam outra estrofe e elas respondiam. É um canto genuinamente alternado aqui. É um canto alternado. Essa é uma antífona. Isso é mais um aspecto que vemos nesse canto, nesse primeiro ponto, uma introdução ao canto. Meus irmãos, veja, a grande alegria no coração desses irmãos aqui. As mulheres estão aqui envolvidas nisso. E diz o texto que elas dançavam. A dança com instrumentos era um sinal de alegria no meio do povo de Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá em Lamentações, capítulo 5. Lamentações de Jeremias, capítulo número 5. Nós vemos que lá fala da dança, mas obviamente da ausência dela. Capítulo 5, versos 12 a 15, diz o texto, Lamentações. Os príncipes foram por eles enforcados e as faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens levaram a mó, os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. A dança era um sinal de alegria, juntamente também com o canto e os instrumentos, e é a ausência de tudo isso que vemos aqui em Lamentações, porque havia tristeza, é claro, mas vemos a presença disso aqui, nesse canto, nessa redenção cantada. Nós vemos dança. Algo que talvez chame a sua atenção nesse canto, aqui no verso número 20, e talvez lhe traga confusão, mas é preciso nós esclarecermos. Verso 20 diz que a profetisa Miriam estava ali, e ela é quem lidera as mulheres nesse canto alternado. Irmãos, alguns tentam fazer uma juntado e dizer, não, ela era chamada de profetisa, mas ela não profetizava, enfim. Não há como negar, irmãos, e não precisamos negar. Miriam era uma profetisa. E se ela era uma profetisa, é óbvio que ela profetizava. Uma profetisa é uma mulher que profetiza. Um profeta é um homem que profetiza. Ela profetizou, Débora profetizou, Hulda profetizou, as filhas de Filipe em Atos profetizaram. O texto diz, elas eram profetisas. Isso precisa ser dito de forma honesta, irmãos. Da mesma maneira, precisa ser dito que não há nenhum problema nisso. Não há nenhuma contradição com o restante da Escritura. Da mesma maneira, meus irmãos, que precisamos ser honestos e dizer que Miriam era uma profetisa, precisamos também ser honestos em reconhecer
que não houveram muitas mulheres profetisas na Escritura. Não houveram. Isso é algo que deve saltar aos nossos olhos. Não houveram. Isso também precisa ser dito de forma honesta. Ou seja, Deus não costumava usar mulheres para profetizar. Não há nenhum problema em reconhecer isso. E talvez você ainda fique com dúvidas, mas a atividade profética era uma atividade diferente da atividade de ensino. Profetizar significava servir como receptáculo da profecia. Como é que o profeta dizia? Assim diz o Senhor. Então vinha a profecia e então simplesmente ele dizia exatamente aquilo que Deus mandava. Assim Miriam fazia, assim Débora fazia, assim Uda fazia. Assim as filhas de Filipe. O grande problema da Escritura, claramente, é com mulheres ensinando publicamente ao povo de Deus. E isso ninguém encontrará de forma autorizada na Escritura. De Gênesis a Apocalipse, não vemos Deus usando mulheres para ensinarem publicamente, para explicarem as Escrituras. Nunca isso aconteceu de forma autorizada. Isso está de acordo com o que Paulo diz em 1 Timóteo 2,12 de forma muito, muito clara, de forma que até uma criança pode entender. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Miriam não está ensinando publicamente. Ela não está. O texto não contradiz com 1 de Timóteo 2,12. De forma alguma. De forma alguma. Mas vemos, meus irmãos, que infelizmente em nossos dias, inclusive estamos nos aproximando da reunião do Supremo Concílio, e todos podem baixar o aplicativo iCalvinos e observar os vários, já tem lá 200 e tantos documentos que já foram enviados por sínodos e por presbitérios, e por até mesmo ministros, pessoalmente, enfim, eles têm que passar pelo sínodo e chegar ao Supremo Concílio. Vários assuntos. E, infelizmente, alguns deles pedindo para que legalize na igreja presbiteriana o ensino público da mulher. A ordenação de presbíteras, de diaconisas. Infelizmente, muitas autoridades são frouxas para com esse assunto, porque de fato vivemos dias em que o homem, ele cedeu, o feminismo começou não com a mulher dizendo eu vou tomar o lugar do homem. Não foi assim. Se você estudar na história, você verá. O feminismo começou com o homem se negando a assumir o seu papel, fazendo a família sofrer, abandonando a mulher com seus filhos de forma covarde. E então a mulher ela teve que se refazer. E daí então, é que infelizmente, mulheres agora querem assumir o papel dos homens. Infelizmente, ser apoiado por homens. E na nossa igreja, hoje se tenta fazer com que mulheres ensinem publicamente aquilo que é claramente contrário às Escrituras. Nunca foi apoiado com o argumento de que isso irá apagar os dons das irmãs. E citando textos como esse de Miriam, de Débora, sendo que inclusive Débora profetizava no contexto de juízo, um argumento que inclusive conta contra esse assunto. Um dia em que o povo vivia e fazia cada um o que o seu coração mandava. Irmãos, nós não precisamos, então, negar que Miriam era profetisa, o texto afirma claramente.
Mas isso também não significa que contradiz o ensino da Escritura de que a mulher não deve ensinar publicamente. A igreja reunida, ela não deve ensinar. Perceba que esse canto, ele é repetitivo e de propósito. A mesma verdade está sendo dita. O Senhor lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor triunfou gloriosamente. A redenção aplicada ao povo e o juízo aplicado aos egípcios estão aqui sendo repetidas de várias formas diferentes. Essa é a introdução ao canto. E passamos agora ao segundo ponto, a identidade de Yahvé. A identidade de Yahvé. Versos 2 e 3 diz o texto. Veja na sua Bíblia, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Esse é o primeiro aspecto da identidade de Yahvé, colocado aqui. Yahvé, como mesmo diz aqui no final do verso 3, Senhor, o Yahvé é o seu nome. Ele é o Deus, e significa que ele é o Deus que sustenta a existência. No hebraico, o nome de Deus dá origem ao verbo ser e estar, ao verbo que fala da existência, do estado de alguma coisa, de alguém. Deus sustenta a existência, ele é Yahvé, o Deus da aliança. E significa também, Yahvé, que ele é o Deus do pacto, o Deus da aliança. E a redenção, irmãos, ela é pactual, veremos aqui também nesse segundo ponto. E o povo cantava então, ele é a minha força, ele é o meu cântico. A força aqui significa que ele vence as batalhas, não que Deus dá uma ajudinha ao homem para que ele seja salvo, mas que ele é a minha força, é isso que diz aqui. Ele é a minha força, não parte da minha força. Ele fez aquilo que eu não podia fazer. É isso que o povo cantava. Ele é a minha força, ele é o meu cântico. O cântico aqui, sabe quando alguém está tão feliz da vida com algo que aconteceu e passa a compor uma música? As crianças fazem isso. Elas estão tão felizes com algum brinquedo ou com algum local para onde elas vão e elas começam a cantar lá, fazer ali alguma música. Os adultos também fazem isso. Quando conquistam algo na vida, quando algo de bom lhes acontece, quando uma boa notícia de cura ou algo semelhante vem às nossas vidas, nós cantamos, por vezes. Essa é a ideia. A redenção é algo tão forte na vida do povo de Deus aqui, que eles cantam. É algo que compõe, é algo que integra toda a vida. Ele é o meu cântico. Ele é o meu cântico. O texto continua e diz, falando aqui da identidade de Yahvé, o Redentor, ele me foi por salvação. E de fato, o texto nos diz, no final do capítulo 14, que ele livrou Israel, que ele salvou Israel. Aqui nós falamos da regeneração, essa saída do povo é um símbolo da regeneração, do novo nascimento, mas também da santificação que Deus opera no meio do seu povo. Esse cântico mostra que ele nos foi por salvação. E, meus irmãos, o momento em que Deus mais mostra isso na história é quando ele via o seu filho. Diz o texto em Lucas, capítulo 2, verso 11, é que hoje se nasceu o Salvador. Yeshua, em hebraico, tem a mesma raiz de salvação. O Senhor nos foi por salvação. Isso fica muito mais claro na pessoa do Senhor Jesus. O povo canta isso já aqui, mesmo sem saber tão detalhadamente que o verbo iria encarnar, como já está escrito, o povo cantava a mesma salvação. A mesma salvação. O texto segue, a música segue. E diz aqui um paralelo, este é o meu Deus, portanto o louvarei, este é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei.
Isso significa que ele é o Deus pessoal e pactual que leva-nos à glorificação e à exaltação do nome dele. Ele é o Deus pessoal. Veja, o texto diz, eles cantam, este é o meu Deus. Sim, ele é Deus de todos, os que estão cantando. Mas eles dizem, cada um canta e diz, este é o meu Deus. Eu experimento e conheço. Este é o meu Deus. Ele é Deus para mim. Mas veja, isso também significa que ele é o Deus pactual, irmãos. O texto diz, ele é o Deus de meu Pai. A redenção, preste bem atenção nisso. A redenção não é só pessoal. A redenção não se trata apenas de um indivíduo sendo salvo. Sim, isso é verdade. Mas a redenção é muito mais abrangente. A redenção é pactual. A redenção alcança as gerações. Aquilo que eles estão cantando aqui são as verdades que Abraão acreditou. Abraão não viu isso aqui. Ele recebeu só a promessa de que Deus iria resgatar o povo que sofreria no Egito. Abraão está cantando aqui junto com eles, mesmo morto, mas ainda vivendo diante de Deus. Ele está cantando junto com os seus filhos. Aqui estão os filhos de Abraão, as gerações depois de Abraão. Isaac está cantando aqui, Jacó está cantando aqui. Ele é o Deus de meu Pai. O texto finaliza aqui nessa segunda parte, irmãos, dizendo que Yahvé é varão ou homem de guerra. Ele é um homem de batalha. Que descrição fantástica para o Senhor. O Senhor, ele é bondoso, ele é paciente. Sim, é verdade, mas isso também não nega a verdade que ele é um homem de guerra. Ele é um soldado muito bem vestido e muito bem armado. O Senhor se arma. Ele é um homem de guerra. Aqueles que são contra armas nesses momentos ficam sem saber o que dizer. O Senhor é homem de guerra. Varão de guerra. E nós olhamos para Apocalipse, meus irmãos, e vemos o Senhor Jesus Cristo voltando em Apocalipse 19, com uma espada aguda saindo da sua boca. Claro, tudo isso é simbólico, isso não significa uma interpretação literalista, mas Jesus é descrito lá que voltará com uma espada aguda saindo de sua boca, com um varão muito bem armado. Ele também é Yahvé, ele é o Verbo de Deus e compartilha da mesma essência. Veja, o povo canta o Redentor, o povo canta a identidade de Yahvé, o Redentor. Vimos a introdução ao canto, agora acabamos de ver a identidade de Yahvé, o Redentor, e passamos ao terceiro e último ponto, a maior parte desse canto, mas repetindo muitas coisas que já foram faladas até então nessa exposição. Não leremos aqui versos 4 a 18, esse terceiro ponto. Iremos aqui apenas pontuar algumas questões, mas nós vemos que, em primeiro lugar, nesta obra da redenção cantada aqui, que Yahvé lançou o inimigo nas profundezas do mar. E nós olhamos para a história de Jonas e vemos que Jonas também é lançado nas profundezas do mar e o grande peixe o engole. Um símbolo, um sinal da redenção. Isso é interpretado lá pelo Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Nenhum sinal se dará a vocês, senão o sinal de Jonas. Jonas passa um tempo no ventre do mar, do peixe, no fundo do mar, nas profundezas do mar, aquilo que é símbolo de sofrimento na Escritura. Tanto é que em Apocalipse diz que não haverá mais mar.
Jonas vai para o fundo do mar. Isso nos mostra a obra de Jesus Cristo. Com Cristo, irmãos, nós vamos para as profundezas do mar. Nós fomos para as profundezas do mar e passamos as agonias do inferno. E por isso nós não somos lançados. O povo de Israel não é lançado junto com Faraó e seu exército nas profundezas do mar, porque Cristo experimentou isso em seu lugar. Yahvé é aquele que lança o inimigo nas profundezas do mar. Eles afundam como pedra, diz o texto, aqui no verso número 5. E ele então derruba os que se levantam contra ele. Derruba-os. Nós olhamos para o texto e diz o verso número 9 que o inimigo dizia: perseguirei, afirmando de forma tão categórica: perseguirei, alcançarei, destruirei. Mas nós já pregamos as pragas e vimos como o Faraó se insurgia contra o Senhor. Um pedaço de gente, criado à imagem e semelhança do Senhor, feito para glorificar o Senhor, para adorar ao Senhor, mas se voltava contra o Senhor. E então, o Senhor diz no verso número 10, ele sopra o vento, o mar os cobre, ele se afunda como um chuva. Na redenção de Yahvé, ele destrói aqueles que se levantam contra ele. Todos aqueles que se levantam contra a igreja. No passado se levantaram, os do presente se levantam. Não nos esqueçamos, irmãos, todos. Eles podem ser até mesmo o presidente da nação. Todos, se não se arrependerem de seus pecados, serão lançados nas profundezas do inferno e destruídos eternamente. Todos. Não vivamos os nossos dias como se a vida se resumisse apenas aos nossos dias. Deus está guiando a história. Ele lançará todos os que se levantam contra ele nas profundezas do inferno. Vemos também nessa obra, nessa redenção cantada, agora nesse terceiro ponto, a obra redentora de Yahvé, que não apenas ele lança o inimigo nas profundezas do mar, mas ele também arma uma cilada. E isso foi uma cilada de fato. Ele abriu o mar e Faraó pensou que ia conseguir e depois foi destruído. Vemos em terceiro lugar, nesse terceiro ponto, também que Yahvé guia o seu povo para a terra escolhida, do descanso e do culto. Versos 13 a 18. O povo é guiado como uma ave que toma conta dos seus filhos, que carrega os seus filhos. Deus carrega o seu povo de forma tão protetora, de forma tão segura, e os leva a um lugar de descanso, de segurança. É isso que vemos aqui. E nesse guiar de Deus, ele infunde medo aos seus inimigos, aos inimigos do povo de Deus. É isso que está escrito aqui, do verso de número 14 em diante. Os povos ouvem, estremecem, se apoderam-se de agonias, de medo. E é isso que veremos, se Deus permitir, irmãos, na história do povo de Deus. O povo bastou dar as voltas ao redor da muralha de Jericó, elas ruem. Eles adentram ali a terra e eles começam a dizer, lá no início de Josué está registrado isso: eis o povo de Yahvé. O mar vermelho se abriu. Quando o Jordão se abre, isso também é falado. E o povo começa a ficar com medo, os inimigos ficam com medo. Infelizmente, às vezes, nós é que vivemos com medo dos ímpios, não é?
Temos medo do que farão as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas esposas, aos filhos. Temos medo e tanto medo, irmãos, como serão os dias futuros. Falamos aqui e acolá desse assunto. Como será o amanhã, como serão os dias em nosso país. Vemos cada vez mais as coisas piorando. E temos medo às vezes. Mas na redenção de Yahvé, quem deve ter medo são os ímpios, os inimigos. Eles ouvem aquilo que Deus faz na vida de seu povo e temem. E se enchem de agonia. As agonias tomam conta. Nós não temos o que temer. Então Deus guia, passando pelo meio das terras dos inimigos, e é assim que estamos fazendo, irmãos, nós estamos sendo guiados para a Nova Jerusalém. Passando pelas terras dos inimigos. E Deus então planta, é isso que diz no verso número 17, tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Aqui nós vemos que Yahvé está guiando o seu povo. Assim como ele estava guiando o povo dele, agora que acabou de passar pelo mar, iria passar anos agora peregrinando, assim ele também está guiando hoje o seu povo. A nossa cidade não é aqui, é a cidade celestial. A nossa morada e a nossa casa não está aqui. O nosso lar não é esse. Cristo foi preparado. Ele está guiando-nos, irmãos, e nós temos um lugar certo de descanso. Nós temos um lugar certo de descanso. Este dia, cada vez que cultuamos, é o povo de Deus anunciando: os nossos pés ainda vão parar em Jerusalém. Nós ainda não paramos a nossa peregrinação. Nós temos esperança. Deus está nos guiando e nos plantará. A ideia de plantar é que, inclusive, criaremos aí então raízes na cidade celestial. No lugar, veja, de promessa, prometido a Abraão, que não vive mais aqui. No lugar de descanso, seremos plantados. E hoje é o dia do descanso, o sabá. A cada dia do Senhor, nós anunciamos que virá o dia do descanso eterno. É assim que você cultua, que você enxerga esse dia. Um dia como um fim em si mesmo, ou um dia que, ainda que tenha um objetivo, ele também é uma ponte para o dia eterno. Você cultua com essa esperança, ou de forma isolada da eternidade? Somos chamados a cultuar com os olhos para a eternidade, irmãos. O texto encerra no verso número 18, dizendo que o Senhor reinará para todo sempre. Veja, Deus redime o seu povo. Aqui nós estamos vendo em terceiro lugar as obras de Yahvé, as obras redentoras de Yahvé. A obra redentora de Yahvé. Mas em outro sentido, Deus ainda está redimindo o seu povo, salvando o seu povo. E por isso o texto diz: o Senhor reinará por todo sempre. Quando então chegarmos lá naquele dia, para sempre então, de forma consumada, o Senhor terá instituído o seu reino. E será consumada também a nossa alegria, o nosso canto. Que texto, irmãos, maravilhoso. Aqui nós vemos essa redenção cantada. Aqui nós vimos, em primeiro lugar, uma introdução ao canto. Em segundo lugar, vimos a identidade de Yahvé, o Redentor. Em terceiro lugar, agora, acabamos de ver
a obra redentora de Yahvé. Mas passamos agora a algumas aplicações finais. Em primeiro lugar, você confia no Redentor? A sua confiança está nele. Eu não estou dizendo, não estou falando, mencionando que Deus é alguém que dá uma ajudinha a nós. Uma ajudinha para a gente melhorar de vida. Uma ajuda e tanto para a gente ficar bom de saúde. Uma ajuda para nós melhorarmos financeiramente. Para nós termos uma vida mais confortável. Darmos melhor coisas para os nossos filhos. Não, irmãos. Deus é a nossa força. A nossa redenção. Mas é assim que você confia nele. Quem luta as tuas batalhas. Nós lembramos e não podemos deixar de lembrar de Abraão. Não podemos deixar de lembrar de Isaac e de Jacó. Homens que ao final de sua vida, Jacó, por exemplo, um homem fraco, que se apoia ali no seu bordão, faz um esforço sobremodo ali para se apoiar na cama, ao final de sua vida, e adora, como dizem Hebreus, que ele adorou. Isaac, tão prejudicado que não via bem perto de si os seus filhos, e confundiu Esaú com Jacó. Irmãos, o final da vida desses patriarcas mostra a fraqueza nossa. Aponta, inclusive, para os nossos pecados, para as nossas limitações. Aponta para que nós precisamos de toda a força de Yahvé para que ele nos regenerasse. E aponta também para o fato de que nós continuamos a precisar da sua força para que nós vençamos os nossos pecados, porque muitas são as nossas fraquezas. Se você é um crente fiel, então você comungará com Paulo das suas palavras, das suas agonias, quando ele diz: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Miserável homem que sou. Por tempos, Deus entrega o seu povo às consequências de seus pecados. Isso está na nossa confissão. A última sessão do capítulo da perseverança dos santos. Ele entrega o seu povo a consequências para que nós saibamos a força da iniquidade e que nós não podemos brincar com o pecado. Para que nós temamos mais ao Senhor e aos seus mandamentos. E ele não precisa ser como um pai que fica falando e falando toda hora, como muitas vezes nós precisamos fazer com nossos filhos. E ainda assim não ouve. Atendamos ao nosso Pai, aos seus mandamentos. Veja, por vezes as nossas fraquezas, elas se mostram a nós e as pessoas ao nosso redor, para que Deus nos faça lembrar de que a nossa força é Ele. Ele é a nossa força. E nós não podemos nos apoiar no fato de sermos reformados, no fato de sermos membros da igreja, no fato de sermos, seja lá o que for. Ele, e somente Ele, é a nossa força. É isso que está em seu coração? Se não for, meu irmão, minha irmã, o Senhor está te chamando hoje a olhar a sua força. O grande apóstolo Paulo, Deus deixou ali o espinho na carne para dizer: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda aplicação. Como devemos cantar a redenção? Irmãos, como esse texto nos traz instruções maravilhosas acerca do canto na igreja.
A essência dessa música é Yahvé, o Redentor, e a obra da redenção. Essa é a essência dessa música. Aqui há um maravilhoso modelo de música para o culto. Não há o homem no centro. Se pudéssemos ter acesso aqui à melodia dessa música, certamente não seria uma melodia para tocar as emoções das pessoas. No sentido de ser o primeiro objetivo, é claro, que uma boa música tocará sim os nossos corações, é claro, as nossas afeições, porque Deus nos fez com afeições. Mas o objetivo do canto a Yahvé, em primeiro lugar, não é tocar os corações das pessoas, é dar a glória a Ele. Ele triunfou gloriosamente. O canto, em primeiro lugar, deve ser para a glória de Yahvé, para a exaltação desse bendito e maravilhoso Redentor, desse belo Redentor. Há aqui, irmãos, um modelo maravilhoso. Isso que está sendo cantado aqui é a Escritura. Inclusive, lemos em Apocalipse o canto de Moisés. O povo de Deus cantará o canto de Moisés. Na verdade, João já viu o povo cantando o cântico de Moisés. É o cântico da redenção. Aqui vimos um gênero literário da Escritura. Essa é a primeira, ou de forma mais nítida, música cantada pelo povo de Deus. O primeiro salmo. Sim, salmo também pode ser entendido nesse sentido, de uma música das Escrituras, e não apenas dos 150 salmos. É por isso que vemos também em Apocalipse o termo novo cântico ali. Já temos falado sobre isso. Aqui as Escrituras, aqui é a Escritura cantada. Irmãos, é maravilhoso cantar. É bom cantar cantos que foram compostos por homens de Deus e que cantam verdades da Escritura. É maravilhoso, mas não há nada que se compare a cantar aquilo que o próprio Deus entregou ao seu povo. O autor é Deus, não é um homem que pecou. E essa é uma prática que, graças ao Senhor Deus, vem sendo restaurada no meio da igreja hoje. Muitas igrejas estão voltando a cantar salmos, textos bíblicos. Isso é louvável, isso é uma herança da reforma, e não apenas da reforma, irmãos. Isso é uma herança do povo de Deus. E é por isso que temos em nossa igreja cantado textos da Escritura. Não meramente por gosto, mas pelo que está na Escritura. Palavras incomparavelmente, que não se comparam a outras, muito melhores, pois elas estão encharcadas de Deus de sua redenção. Aqui vemos então um maravilhoso exemplo de canto para o culto, um canto da redenção. Como você continuará a sua vida? A música também fala das tristezas, não é verdade? Nós olhamos para os Salmos, por exemplo, e vemos cantos de lamentação. E é bem verdade que, por vezes, as nossas vidas, elas têm tristezas. Mas não deixe de cantar. Nós olhamos para o Salmo 137, quando o povo estava ali na Babilônia, e os exatores, os capangas ali, diziam para o povo de forma sarcástica: cantem. E o povo ironicamente canta. E canta dizendo que a Babilônia que o povo de Deus iria ser vingado, que Deus iria vingá-los.
E os filhos deles, dos babilônios, iriam ser esmagados contra a rocha que é Cristo. Quando você estiver triste, não deixe de cantar. Cante a redenção. Cante quando você estiver alegre. Cante quando você estiver triste. Porque a nossa redenção não se resume aos dias de dificuldades que passamos, ou aos dias de alegria. Ela é eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Maravilhoso Deus e Pai nosso que está nos céus, te agradecemos, ó Deus, pela palavra do Senhor, por esse canto tão belo, por essa redenção cantada. Obrigado, Senhor, por ter visto aqui uma introdução ao canto, a identidade de Yahvé, o Redentor, e também a obra da redenção, a obra redentora de Yahvé. Ó Senhor, que cada pai, cada mãe ensine a seu filho, de forma que, ainda que quando estiverem mortos, em outro sentido, estejam vivos nas práticas de seus filhos, as quais eles imitem nossa, que somos os pais. Que possamos inculcar, porque a redenção ela é pactual. O povo cantou, esse é o Deus de meu Pai. Que possamos inculcar isso no coração dos nossos filhos, não apenas para que eles vivam a redenção, mas para que os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos tataranetos e assim por diante, eles vivam. Que possamos viver as nossas vidas, ó Deus, cientes de que aquilo que fazemos não diz respeito apenas a nós, mas a Deus e às gerações futuras. Dá-nos essa consciência e dá-nos agir de forma intencional ao criar os nossos filhos e a influenciar as pessoas nesse mundo, Senhor. Que a Tua redenção seja ouvida em nossas obras, não apenas de nossos lábios. Que possamos cantar a redenção, seja com os nossos lábios, seja com as nossas obras. Como Newton, que falamos, como também Alan Jackson e outros vários servos do Senhor. Em nome de Jesus assim oramos. Amém.